Você já orou com todo o coração, e mesmo assim sentiu que Deus não respondeu? Já chorou em silêncio, esperando uma luz, uma resposta, e tudo o que encontrou foi um silêncio que machuca? Se você já passou por isso, saiba, você não está sozinho. Padre Pio também enfrentou o silêncio de Deus. E neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos desse grande santo para entender por que, às vezes, mesmo diante da oração mais sincera, Deus parece não nos ouvir. Prepare-se, a verdade pode transformar sua fé. Talvez você esteja passando por um momento de desespero, clamando por uma cura, uma resposta, uma direção. Você pede com fé, se ajoelha, reza o terço, acende velas, mas o céu parece fechado. O silêncio de Deus é uma das maiores dores que um cristão pode enfrentar. Ele nos fere porque acreditamos que, se Deus é Pai, Ele deveria responder. E quando isso não acontece, surgem dúvidas, fraquezas, até revolta. Mas o que poucos compreendem, e é aqui que Padre Pio nos ilumina, é que o silêncio de Deus também é resposta. Ele não ignora. Ele educa. Ele purifica. Ele prepara. Há um propósito no tempo de espera. Há um motivo por trás do silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir o que pode estar por trás das orações aparentemente sem resposta. Vai entender como grandes santos da Igreja, como o Padre Pio, enfrentaram longos períodos de provação e silêncio, sem perder a fé. E mais, você vai aprender a reconhecer quando Deus está agindo em silêncio, trabalhando nos bastidores da sua vida, moldando o que seus olhos ainda não conseguem ver. Se você sente que suas orações não são ouvidas, não perca um minuto deste vídeo. Padre Pio nos deixou ensinamentos valiosos que podem mudar sua visão espiritual, e talvez, a sua vida inteira. Há momentos em que a alma grita, mas não encontra eco. Você dobra os joelhos, implora, se entrega em oração, mas a resposta não vem. É como se o céu estivesse fechado. Como se Deus tivesse se escondido. A dor desse silêncio é profunda, cortante, angustiante. E é justamente nessa hora que muitos se perguntam: será que Deus me esqueceu? Será que Ele está me punindo? Será que minha fé é fraca demais para ser ouvida? Essa dor é mais comum do que imaginamos. Mesmo os mais fiéis, mesmo os mais devotos, todos, em algum momento da jornada espiritual, passam por essa experiência. Não se trata de uma ausência de Deus, mas de uma pedagogia divina, misteriosa, que nem sempre conseguimos compreender de imediato. Padre Pio, um homem marcado pelos estigmas de Cristo e pelos dons espirituais, também conheceu o silêncio de Deus. Durante muitos períodos de sua vida, ele sentiu o peso dessa ausência. Escreveu certa vez: minha alma está mergulhada em escuridão tão densa que eu não consigo ver um único raio de luz. Mas continuo rezando. Sim, mesmo sem sentir, ele continuava. Mesmo sem ver, ele confiava. Porque ele sabia de algo que muitos de nós esquecemos: o silêncio de Deus não é o fim, mas o início de algo mais profundo. Imagine um pai ensinando seu filho a caminhar. Em algum momento, ele solta a mão da criança para que ela dê os primeiros passos sozinha. Não é porque o pai abandonou, mas porque ele acredita que o filho já pode caminhar. Assim é Deus conosco. Quando ele se cala, é porque quer nos ensinar a confiar, mesmo no escuro. A tradição mística da Igreja chama isso de noite escura da alma. Um período em que Deus parece ausente, mas está mais presente do que nunca. Ele observa, testa, purifica, fortalece. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e tantos outros santos passaram por isso. Padre Pio também. Ele sabia que essa dor, embora profunda, tinha um valor inestimável. E é nesse ponto que muitos falham, confundem silêncio com rejeição, ausência com abandono. Mas o silêncio de Deus é, muitas vezes, o terreno fértil onde germina a fé verdadeira. Você já percebeu como, nos momentos de dor e silêncio, você ora com mais intensidade? Como sua alma clama com mais sinceridade? Como você se volta mais para o essencial? É nesse deserto que o coração se purifica. Que o orgulho cede lugar à humildade. Que as palavras se tornam menos importantes que as lágrimas. Que a alma se dobra e reconhece que só Deus basta.
Padre Pio dizia, na escuridão da alma, não pare de rezar. É nesse silêncio que Deus mais escuta. É difícil aceitar isso. Somos humanos, frágeis, ansiosos. Queremos respostas rápidas. Mas Deus trabalha no tempo da eternidade. E o que Ele prepara para você pode estar além do que você pediu. A oração não é um botão de emergência. Ela é um elo vivo entre sua alma e o coração de Deus. E quando esse elo é forte, nem mesmo o silêncio abala sua fé. Talvez, nesse momento, Deus esteja calado. Talvez Ele esteja apenas esperando que você confie um pouco mais. Talvez Ele queira que você cresça, que amadureça espiritualmente. Ou talvez Ele esteja te protegendo de algo que você não vê. Não desanime. Não desista. O silêncio de Deus não é um castigo, mas um convite à confiança. Oremos juntos. Senhor, mesmo quando não sinto Tua presença, eu creio que estás comigo. Mesmo quando não entendo Teu silêncio, eu confio no Teu amor. Fortalece minha fé nas noites escuras da alma. Amém. Agora que compreendemos a dor do silêncio de Deus, vamos aprofundar nas possíveis razões pelas quais Ele parece não responder nossas orações. E aqui é importante dizer, essas razões não são punições, mas formas misteriosas de amor. Padre Pio compreendia isso com clareza espiritual. E, com base em seus ensinamentos, podemos refletir sobre 5 motivos que explicam esse silêncio divino. Primeiro, Deus está provando sua fé. Há momentos em que o Senhor quer ver se nossa fé é verdadeira ou apenas interesseira. Ele deseja saber, você acredita mesmo quando não recebe nada em troca? Você continua orando quando não vê resultado? Padre Pio dizia, a fé genuína é aquela que se mantém firme mesmo sem consolações. Assim como o ouro é provado no fogo, sua fé é provada no silêncio. É fácil acreditar quando tudo vai bem, quando as respostas vêm rápido. Mas é na escuridão que a fé revela sua força. Deus, como bom Pai, quer ver você crescer espiritualmente. Por isso, às vezes, Ele se cala, para que você aprenda a confiar sem garantias, amar sem recompensas, esperar sem desespero. Segundo, seu pedido pode não ser o melhor para você. Quantas vezes pedimos algo com sinceridade, mas sem sabedoria? Um relacionamento que julgamos ser de Deus, mas que nos destruiria por dentro. Uma porta de emprego que parece bênção, mas nos afastaria da fé. Um dinheiro que resolveria o problema agora, mas traria consequências depois. Deus vê o todo. Nós vemos apenas o agora. Padre Pio alertava, nem tudo que pedimos a Deus é para o nosso bem. Ele dá o que precisamos, não apenas o que queremos. Por isso, quando Deus não responde, pode ser porque Ele está dizendo, não é isso que você precisa. Confie em mim. Terceiro, Deus quer que você confie sem ver. Um dos maiores desafios da vida espiritual é continuar confiando quando nada faz sentido. Quando tudo parece dar errado. Quando cada oração parece inútil. Mas é nesse momento que Deus mais nos convida a confiar. Assim como um filho dorme tranquilo nos braços do pai, mesmo sem entender para onde está sendo levado, assim também Deus espera que sejamos com Ele. Padre Pio viveu isso na pele. Mesmo com estigmas visíveis e dons extraordinários, ele enfrentou períodos em que se sentia abandonado por Deus. E mesmo assim, ele perseverava. Confie em Deus e deixe o resto com Ele, dizia. Confiança é a ponte que une o silêncio de Deus ao milagre que virá. Quarto, o tempo de Deus não é o nosso. Vivemos na pressa. Oramos hoje e queremos resposta amanhã. Mas Deus não trabalha com relógios humanos. Ele trabalha com eternidade. Aquilo que você pede hoje pode estar sendo preparado para ser entregue no momento perfeito. Deus não se atrasa, Ele age quando tudo está pronto, inclusive você. Padre Pio dizia, o tempo pertence a Deus. Nós devemos apenas viver com fé. O silêncio de hoje pode ser o prelúdio da resposta de amanhã. Mas, enquanto isso, Ele nos convida à paciência, à perseverança e à esperança. Quinto, há algo em você que precisa ser transformado primeiro. Às vezes, Deus está em silêncio porque está esperando algo mudar dentro de você. Pode ser um coração endurecido.
um ressentimento não resolvido, uma falta de perdão, um apego a coisas materiais, ou simplesmente uma oração feita de forma mecânica, sem fé verdadeira. Ele quer mais do que palavras bonitas, ele quer o seu coração. Padre Pio costumava dizer: Deus escuta as orações sinceras. Mas para isso, o coração precisa estar limpo. Quando nossa vida está em desordem, é como se colocássemos barreiras entre nós e Deus. Ele continua nos amando, mas não pode agir plenamente até que essas barreiras sejam derrubadas. Por isso, antes de pedir, pergunte: Senhor, há algo em mim que precisa ser curado primeiro? Agora que você conhece as possíveis razões do silêncio de Deus, é hora de olhar para dentro. Porque muitas vezes, sem perceber, somos nós mesmos que bloqueamos a ação divina em nossas vidas. Padre Pio nos alertou sobre isso. E vamos refletir juntos sobre os erros mais comuns que cometemos ao orar, e como corrigi-los pode abrir as portas do céu. Primeiro, orar apenas por interesse material. É natural pedir a Deus por necessidades, saúde, trabalho, dinheiro, proteção. Ele é Pai e se importa com tudo isso. Mas quando nossa oração se resume a isso, sem busca por intimidade, sem louvor, sem gratidão, estamos tratando Deus como um prestador de serviços e não como o Senhor da nossa vida. Padre Pio advertia: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A oração verdadeira nasce da alma que ama a Deus acima de todas as coisas. E esse amor se expressa não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo parece desabar. Reflita: você está buscando a bênção ou o abençoador? O milagre ou o Deus dos milagres? Segundo, manter o coração cheio de ressentimento e falta de perdão. Outro bloqueio poderoso para a oração é o rancor. Jesus foi claro: se você não perdoar, também não será perdoado. A falta de perdão cria uma barreira espiritual que impede a graça de fluir. Muitas pessoas oram, mas guardam ódio de familiares, amigos, colegas, e esperam que Deus atenda seus pedidos. Padre Pio dizia: o perdão é o perfume que a alma liberta quando se livra do peso da amargura. Deus quer derramar bênção sobre você. Mas para isso, seu coração precisa estar livre. Perdoar não é esquecer o que te fizeram, é escolher não carregar mais o veneno que te impede de viver. Terceiro, falta de constância na oração. Quantas vezes começamos uma novena e paramos no terceiro dia? Quantas vezes oramos só quando estamos desesperados, e esquecemos quando a dor passa? A constância é sinal de fé. E Deus se agrada daquele que insiste, que bate a porta todos os dias, mesmo sem ver resultado imediato. Padre Pio insistia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. A alma que reza todos os dias, ainda que com palavras simples, atrai o coração de Deus. Mas a que só lembra dele em momentos de necessidade, revela uma fé superficial. Não desista de orar. Mesmo quando tudo parecer em silêncio, continue. Porque cada oração é como uma gota que enche o cálice da providência. E no tempo certo, ele transborda. Quarto, viver uma vida contrária aos valores do Evangelho. Muitas pessoas pedem milagres, mas vivem em pecado habitual, ignorando os ensinamentos de Cristo. Querem a bênção, mas não querem conversão. Querem proteção, mas não obedecem. É claro que Deus ama a todos, mesmo os pecadores. Mas a oração poderosa nasce do arrependimento sincero. Padre Pio atendia confissões por horas, todos os dias, e dizia que sem o arrependimento, a oração perde força. A alma em pecado não consegue se unir ao coração de Deus. Padre Pio. Se você quer ver a mão de Deus agindo, avalie sua vida. O que precisa ser deixado para trás? Que atitude precisa mudar? Qual hábito precisa morrer? Quinto, falta de fé verdadeira. Talvez este seja o erro mais sutil de todos: rezar por obrigação, repetir palavras vazias, sem confiar de fato que Deus vai agir. Padre Pio via a fé como uma chama viva. Não era uma ideia ou teoria. Era uma força que movia montanhas. E dizia: a fé vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível.
Quando você ora com fé. Quando você ora com fé verdadeira, mesmo sem ver, o céu se move. Mas quando você ora apenas por rotina ou dúvida, a oração perde seu poder. Padre Pio nos ensinava que a fé é o combustível que sustenta a oração, que transforma o impossível em possível e que abre as portas do coração de Deus. Sem fé, nossas palavras são como vento, passam sem deixar efeito. Por isso, cultive a fé como uma chama que precisa ser alimentada diariamente. Leia a Bíblia, aprofunde sua vida espiritual, confesse-se, participe da missa, busque a comunhão com Deus e com a comunidade. É assim que a fé cresce e se fortalece, e suas orações ganham vigor e eficácia. Agora que você conhece os erros que bloqueiam a resposta divina, é essencial aprender a orar como o Padre Pio ensinou, pois ele é um exemplo vivo de oração eficaz, profunda e cheia de humildade. Ele nos mostra o caminho para uma vida de oração que vai muito além das palavras. Primeiro, ore sempre com humildade verdadeira. Reconheça suas limitações, sua pequenez diante do Todo-Poderoso. Padre Pio dizia que a humildade é a base da oração. Quando você se aproxima de Deus com um coração humilde, você não exige, não barganha, não impõe suas vontades. Você simplesmente se coloca à disposição dele, aceitando que a vontade do Pai é perfeita. Segundo, seja constante. Padre Pio rezava horas por dia, mesmo com dores, perseguições e dificuldades. Ele nos ensina que oração não é questão de vontade, mas de decisão. Mesmo nos dias em que não temos ânimo, devemos orar. Essa constância cria um vínculo inquebrável com Deus e atrai graças poderosas. Terceiro, utilize o rosário como sua arma espiritual. Padre Pio chamava o rosário de sua arma poderosa contra o mal. Ele rezava o terço diariamente, com profunda meditação, e recomendava que todos fizessem o mesmo. O rosário é um caminho seguro para penetrar no coração de Deus, guiados pela Mãe Maria. Quarto, aceite a vontade de Deus, mesmo quando ela dói. Esta talvez seja a maior lição de Padre Pio. Ele não pedia só para mudar as situações, mas para aceitar o que Deus quisesse. Essa entrega total e confiança na providência divina é a oração mais forte que existe. Por fim, reze com o coração inteiro. Não se prenda a fórmulas vazias ou repetições mecânicas. Deus deseja sua sinceridade, sua verdade, sua entrega. Mesmo que não tenha palavras, ofereça seu silêncio, suas lágrimas, seu desejo ardente de estar perto dele. Vamos agora conhecer alguns testemunhos reais que mostram como o silêncio de Deus, a oração perseverante e a fé inabalável podem gerar milagres impressionantes. Uma mulher chamada Teresa buscava a maternidade há mais de 10 anos. Fez tratamentos, orações e promessas. No começo, orava com entusiasmo, depois com dor, e finalmente, apenas com silêncio e confiança. Senhor, se for da tua vontade, que se cumpra. Teresa rezava o rosário diariamente, como o Padre Pio ensinava. 5 anos depois, quando já não esperava, descobriu que estava grávida. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Pio. Teresa dizia que foi na entrega e na confiança pacífica que Deus a abençoou. Outro caso é o de Rafael, um jovem diagnosticado com uma doença rara. Inicialmente revoltado com o silêncio de Deus, ele começou a rezar um terço que sua mãe, devota de Padre Pio, lhe deu. Aos poucos, mesmo sem cura física, sua alma encontrou paz. Ele escreveu: pedi a Deus para me curar, mas ele me curou por dentro. Rafael descobriu que a verdadeira cura é espiritual, e que o silêncio muitas vezes é um convite para essa transformação. Há também relatos de pessoas que receberam a intercessão de Padre Pio. Uma mulher cega pediu sua ajuda durante uma missa e não teve resposta imediata. Mas confiou, rezou e, dias depois, começou a enxergar. Ela afirmava que Padre Pio a ensinou a buscar não a bênção, mas o Deus que abençoa, e que ele veio no tempo certo. Esses testemunhos nos mostram que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é carregado de amor, cuidado e transformação. Se você está enfrentando um período assim, saiba que não está só. Persevere, confie e ore com fé. Agora, para concluir esta jornada, vamos refletir sobre como aplicar tudo isso em seu dia a dia espiritual. O silêncio de Deus não significa ausência, mas presença misteriosa.
A dor que você sente pode ser o solo onde Deus planta a semente da fé verdadeira. O que antes parecia vazio, pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Você não está sozinho nessa caminhada. Muitos santos sofreram e choraram na mesma estrada, mas no final, encontraram a luz da fé. Padre Pio é exemplo vivo disso. Portanto, tome hoje uma decisão: continuar orando, confiando e se entregando, mesmo quando tudo parecer impossível. Permita que Deus molde seu coração e sua alma, fortalecendo sua fé. Ore comigo agora: Senhor, entrego minhas dúvidas, minhas dores e meu silêncio. Quero confiar em Ti, mesmo sem entender. Fortalece minha fé e purifica meu coração. Que, pela intercessão de Padre Pio, minhas orações sejam ouvidas e respondidas conforme Tua vontade. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que o silêncio de Deus tem um propósito maior. Deixe nos comentários suas experiências, dúvidas ou pedidos de oração. Sua história pode ser luz para muitos. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando os ensinamentos poderosos de Padre Pio, trazendo orações, reflexões e testemunhos que transformarão sua vida espiritual. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe sua caminhada e que, como Padre Pio, você aprenda a confiar no silêncio que conduz ao milagre.